Seja muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Thaís. Aqui nós vamos compartilhar a palavra do Senhor na prática, vivências e experiências, tá? Para você que já tem uma caminhada com o Senhor, fica aqui que eu tenho certeza que você tem muito a aprender, assim como eu vou ter muito a aprender com você também. Para você que ainda não tem, fica aqui porque esse vídeo é para todas as pessoas que entendem que não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, mas quem é Jesus e através da palavra o que isso pode acrescentar na sua vida, o que pode transformar, o que pode mudar através da palavra, você praticando aquilo que está escrito, tá bom? Hoje eu quero falar de algo muito assim, que o Senhor falou fortemente ao meu coração. Então, pega a tua Bíblia, tá? Porque a gente vai ler um versículo juntos e depois nós vamos contextualizar ali na prática aquilo que nós estamos vivendo ou que em algum momento nós vivemos ou que nós vamos viver, né? E que a palavra ela traz aí um direcionamento como sempre, tá bom? Para você que ainda não tem a palavra de Deus, eu profetizo em nome de Jesus que você vai providenciar uma Bíblia, tá? Você tem que ter palavra de Deus na sua casa, por mais que você não entenda nada, é começar, tá bom? Porque a gente não nasce sabendo, a gente precisa buscar, estudar a palavra, meditar, o Espírito Santo vai trazendo revelações e você também pode usar o chat GPT para tirar dúvida de palavras, para pedir para que ele venha contextualizar na prática através da Bíblia, né, de princípios para que você tenha uma direção. Não se prenda não saber. Todo mundo teve um começo, assim como eu estou tendo, você também vai ter e a gente vai aprendendo todos os dias, tá bom? Então pega sua Bíblia no capítulo 42 de Isaías, no versículo 9, que diz assim, ó: Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Então vamos lá. Quando ele diz aqui, vejam, veio muito forte ao meu coração, tá? Vejam, pra você pode estar muito claro que é ver. Ver, ele tá falando pra você ver. Mas veio muito forte ao meu coração 5 sentidos, né? Que é a visão, que é o que a gente vê, a audição, que são os ouvidos que nós ouvimos, o tato, que é o que nós pegamos, o paladar, que é o que nós nos alimentamos, que eu já vou explicar o que eu entendi disso aqui, e o olfato, que é o sentir o cheiro das coisas, né? O ver. Muitas vezes Deus abre a nossa visão na prática, no dia a dia, para você que enxerga como eu. A gente tá vendo coisas. Mas, quando nós pedimos ao Senhor, Senhor, nos tire do lugar que tem limitado a nossa visão, não é somente a abertura física do que a gente está vendo, a gente consegue enxergar além. Situações que espiritualmente está escancarado que não é algo por acaso que está acontecendo, mas é uma batalha espiritual que está acontecendo. Através de uma contenda, através de uma dificuldade, através de gente que persegue, você enxerga que é espiritual. Seja no seu trabalho, seja no seu meio parentesco, seja em relação com amigos, você enxerga que aquela discussão, que aquele desentendimento não é algo natural, né, do dia a dia, muitas vezes que acontece, mas é algo espiritual, quando é desproporcional. Quando muitas vezes também não há motivos e a pessoa ela quer brigar com você, ela quer te perseguir, ela quer te caluniar, né? Então essa é a visão. Ou a visão de enxergar um futuro próspero, abundante, por mais que a sua vida hoje esteja muitas vezes escassa, sem sentido, você consegue enxergar, contemplar aquilo que o Senhor já falou, né? Através das promessas, você enxerga além do que você está vivendo agora. E os ouvidos? Os ouvidos é ouvir o que o Senhor está dizendo. Através da palavra, através de uma revelação, através de um pastor, de um profeta, né? É você ouvir a direção do Senhor. Muitas vezes o Senhor está falando o tempo inteiro e nós não estamos ouvindo. Por quê? Porque de todos os lados vem muitos ruídos, muitas pessoas, muitas situações e muitas vezes a gente está deixando se levar através de circunstâncias, situações, pessoas tá galerando, né, muito aos nossos ouvidos, ou até a gente, né,
fala demais e escuta de menos, né? E o tato? O tato é você pegar, né, aquilo que o Senhor já prometeu para você. É você imaginar, você pegando, né? Não necessariamente você já está com a mão na promessa, mas você sabe que você tem uma promessa, né? E que você vai alcançar aquilo, né? De você... Na Bíblia está escrito, né, que nós temos o poder de chegar a lugares e determinar que aquele lugar já é nosso, né? Tá na palavra do Senhor, antes mesmo de acontecer, já aconteceu no mundo espiritual. E o olfato, né? Na verdade, vou voltar um ponto atrás. E o paladar? O paladar é o que a gente se alimenta, o que entra nas nossas emoções. O paladar não é só o que a gente come, até porque o que a gente come tem importância, tem, através da nossa saúde, através da qualidade de vida, através do tempo de vida, longevidade, aquilo que a gente alimenta, mas principalmente o que nós temos nos alimentados espiritualmente, né? E o olfato é discernir. O olfato não é só sentir o cheiro ruim ou bom das coisas, né? Mas é discernir ambientes, lugares, pessoas. Então, esses 5 sentidos, ele veio muito forte para mim nessas revelações que eu acabei de te trazer, que trouxe ao meu coração, tá? Outra coisa que o Senhor fala aqui, que ele me trouxe muito forte ao meu coração, sobre muitas vezes eu e você, nós só estamos falando daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que está ruim, e a gente para de falar daquilo que nós queremos viver, nós paramos de falar sobre o futuro, né? A pressão tá muito forte naquilo que tá acontecendo, mas Deus tá falando aqui, ó. As profecias antigas aconteceram, ou seja, profetizou coisas boas, aconteceu. E novas eu anuncio. Aqui não é só quando o Senhor anuncia que acontece. Deus tá falando para mim e para você abrirmos a nossa boca e profetizar. Falar de coisas que nós queremos viver, falar de metas, falar de objetivos, falar de sonhos, porque quanto mais nós falamos para nós mesmos, não é para pessoas, mais nós agimos, mais aquilo vai ficando fortalecido nas nossas emoções. Mas quanto mais nós falamos de problemas, quanto mais nós falamos que tá difícil, você pode reparar, mais difícil fica, mais problema vem. Mais situações acontecem. Aqui também tá falando, antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Ou seja, nós temos que lançar palavras à frente, como se já tivesse acontecido. É declarar todos os dias sobre as nossas vidas, sabe? Eu profetizo saúde física, emocional, espiritual. Eu profetizo uma mente blindada, uma mente alinhada com os céus. Eu profetizo prosperidade na minha casa, paz. Eu profetizo em nome de Jesus discernimento. Eu profetizo em nome de Jesus sabedoria que vem do trono de Deus para minha vida. Para que sabedoria? Para saber decidir, para saber agir certo, para saber quem são as pessoas que tem que estar do seu lado, que vai te ajudar a cumprir teu propósito, para saber se afastar daquilo que não convém mais. Eu profetizo que anjos do Senhor estão à minha direita e à minha esquerda. É quando eu e você somos capazes de falar de futuro, de coisas boas e parar de ficar só falando de coisas ruins, parar de murmurar. Porque a nossa boca, ela tem poder para criar e para destruir. Se nós estamos só falando de problema, o que a gente está construindo? Que até na Bíblia está escrito, eu só não lembro agora que capítulo e que versículo que fala que nós comeremos do fruto que sai da nossa boca. Ou seja, se eu e você estamos falando só de tragédia, só de desgraça, é exatamente o que a gente está construindo para nossa vida, é exatamente isso que nós vamos viver. Mas se a nossa boca, ela fala de coisas boas, de coisas extraordinárias, de metas, de objetivos, de sonho, daquilo que a gente quer realizar, é exatamente aquilo que nós estamos criando para nossa realidade. Por mais que você não esteja vendo o momento presente, que parece que nada está acontecendo, mas você já está criando. Outra coisa que veio muito forte ao meu coração sobre os 5 sentidos, né? Que nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca e um nariz. Muitas vezes nós estamos falando demais e ouvindo de menos. Nós estamos falando demais e nós estamos vendo de menos. Isso é um exercício para mim e para você. Se Deus nos deu
uma boca, 2 olhos, 2 ouvidos e um olfato, eu entendo que nós precisamos observar mais, ouvir mais e, falar menos. Muitas vezes, sonhos, coisas estão presas e não estão acontecendo porque a gente está falando demais, falando para quem não deve. A gente está se distraindo demais, vendo o que não é para ver, ouvindo o que não é para ouvir, estando com pessoas em lugares que não é para estar mais, que já era para ter saído daí, há muito tempo. Ao invés de estar focando os nossos olhos, os nossos ouvidos, naquilo que o Senhor está falando, naquilo que o Senhor está apontando. Muitas vezes a gente está se distraindo. Não, pronto, eu vou dar um exemplo de mim hoje, tá? Quantas vezes você se programa para fazer muitas coisas? Eu, no caso. Vou falar de mim, tá? Para você olhar para sua vida. Porque eu falando de mim, você consegue fazer um paralelo aí com a sua vida. Me programo bonita para fazer todas as coisas que eu preciso fazer, que vai me trazer resultados, que vai trazer coerência para a vida que eu quero viver, para o estilo de vida que eu quero viver. E eu tô deixando muitas vezes ser levada por pessoas, situações, porque você já reparou que todas as vezes que você vai começar algo novo, um projeto, as demandas elas começam a aumentar, mas não é demanda sua, é demanda dos outros. Pessoas começam a te chamar pra sair, pra tomar um café, mãe, pai, começa a falar que tá com saudade, que tá querendo te ver, e você precisa ficar imersa em fazer o que precisa ser feito. E aí você fala pra você, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo minha mãe e meu pai, eu vou dizer de mim. E eu tô falando de você, mas eu tô falando de mim também. Que eu vou lá tomar um café, eu vou lá almoçar, e nisso o dia passou e você não fez o que precisava fazer. Agora, você já reparou que quando você não está nos seus melhores dias, quando você não está fazendo nada, que é exatamente os dias que você até queria que alguém te mandasse uma mensagem, te ligasse pra você sair, pra você conversar, pra você se distrair, isso não acontece? Por quê? Porque o inimigo, sim, usa pessoas próximas a nós, usa situações para te tirar do lugar que você se comprometeu, que eu me comprometi, que eu ia estar posicionada para construir. Não sei se você conhece a história de Neemias, que me trouxe também muito essa reflexão. Quando Neemias foi lá reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias foi atacado de todas as formas. Sanbalate e Tobias ameaçaram Neemias, inventavam história e Neemias estava focado, imerso na construção. Ele não parou por nada e ele conseguiu reconstruir durante 52 dias. O que a história de Neemias fala sobre a reconstrução dos muros? Tá falando da minha vida e da sua vida também. O que você precisa reconstruir? O que você precisa focar? O que você está deixando se levar por pessoas, situações a qual você deveria estar dizendo não? O que eu, Thaís, que Deus falou comigo, filha? Será que você não está percebendo que pessoas começam a te mandar mensagem para te tirar do foco? Às vezes é aquela sua amiga que vem com um problema, sempre o mesmo problema. Você já falou pra ela, você já deu conselho, você já orientou e ela sempre tá batendo na mesma tecla e você vai lá com todo amor, com todo carinho, investe tempo, às vezes 20 minutos, 40 minutos, 1 hora falando no WhatsApp de coisas que você já falou antes. Mas ela não quer ouvir. E esse tempo que você e eu gastamos com gente que tá ouvindo, tá fingindo que tá aprendendo, mas não tá colocando em prática, você poderia estar fazendo aquilo que é pra você fazer, aquilo que Deus te chamou pra fazer. Era para você estar focada nesse projeto, era para você estar lendo um livro, um conhecimento, estudando, aplicando, trabalhando de forma intencional, produtiva, porque trabalhar muito e não trabalhar certo é a mesma coisa que nada, a gente acaba não tendo resultados que a gente quer. Então as distrações elas vão vir o tempo inteiro, para mim e para você. Cabe a nós começarmos a barrar, para a gente poder ter a vida que nós sempre sonhamos. Tudo isso que eu trouxe para você hoje é tudo o que muitos de nós passamos. E sim, sempre vai ter, até o ponto que você começar a se posicionar e falar, gente, não posso agora. Ou a começar a não responder mais o WhatsApp, ou desinstalar os aplicativos que têm te distraído, seja o Instagram, seja o Facebook, seja o TikTok, seja o que for, coisas que não estão mais te agregando. Porque a gente chega num determinado tempo que a gente fala, cara, chegou o final do dia, eu não fiz nada. Como assim? O dia passou, eu não fiz nada. Por quê? Porque
o inimigo usa pessoas, situações para nos distrair e a gente cai. Porque a gente muitas vezes quer ajudar todo mundo, quer fazer para todo mundo e acaba não nos ajudando. Sendo que a maior ajuda que eu e você poderíamos dar para as pessoas, dependendo da fase que nós estamos, é: gente, eu não posso ir agora. Eu preciso reconstruir os muros da minha vida, da minha casa, da minha família, fazer aquilo que Deus me chamou. Porque aí sim, quando eu estiver com os muros reconstruídos, aí eu tô pronta e preparada. Eu tô pronto e preparado para resgatar quem precisa. Vai ter momentos da sua vida, eu não sei se você tá vivendo esse momento, mas é o momento que eu tô vivendo, que você vai ter que dizer não pra muita coisa. E gente que te ama, ela vai entender. E gente que não te ama, ela não vai entender. Ela vai ficar com raiva, ela vai falar que você é egoísta e deixa falar. Você tem que estar centralizado, você tem que estar sensível, você tem que estar posicionado, posicionada naquilo que Deus tá falando pra você fazer. Porque os dias estão passando rápido. E muitas vezes você tá se sentindo assim: cara, eu não fiz nada, eu não realizei nada, eu só trabalhei. Eu não estudei aquele livro que eu falei que eu ia estudar, eu não tô fazendo aquele curso que eu comprei, eu não tô fazendo aquele treinamento que eu deveria fazer, eu não tô fazendo, me dedicando a coisas que eu sei que eu deveria estar me dedicando. E eu não tô me dedicando porque eu tô deixando ser engolida pelo tempo. E muitas vezes é o quê? Tempo em rede social, tempo respondendo no WhatsApp, sendo que são coisas que dá pra esperar. E tudo isso está sendo usado contra você e contra mim para nos distrair, para a gente não fazer o que precisa ser feito. E Deus está falando aqui pra gente: por que é que aí voltando no versículo que falou, a gente só tá falando de coisas que a gente tá vivendo, de situações, de coisas difíceis, e a gente não tá falando de coisas que nós queremos viver? Por que a gente não tá profetizando? Por que a gente não tá focado no que é para estar focado? E a gente está deixando as distrações, os ambientes, as pessoas nos roubar desse lugar. Enquanto eu e você não nos posicionarmos e não estivermos focados e centrados naquilo que nós queremos viver e pagar o preço, nós continuaremos no mesmo lugar. E é um lugar que não é agradável, é um lugar que nos causa dor, que nos arranca lágrimas dos olhos, porque a gente não está fazendo o que é para fazer. Está fazendo tudo e mais um pouco, mas não tá fazendo o que é pra ser feito. Tá entendendo o que eu tô falando aqui? Isso aqui é muito profundo. Você já parou pra pensar nisso? Porque hoje a minha ficha assim, ó, caiu um download do céu. Então era isso que eu queria falar pra você. Espero que você tenha captado aquilo que o Senhor falou no meu coração. Tenho certeza que vai falar o seu. Que você comece a decidir para as pessoas que você precisa dar um time para você focar no que você precisa focar, se concentrar no que precisa se concentrar, excluir o que precisa excluir da sua vida, para que a gente possa avançar e você chegar ao final do ano, eu chegar ao final do ano e falar: caramba, olha isso que eu realizei. Valeu a pena. O tempo que eu investi, os nãos que eu dei para tantas coisas que eram passageiras e que não ia me levar a lugar nenhum. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa seu like, compartilha com aquela sua amiga, com aquele seu amigo que precisa ouvir essa mensagem, que ela é profunda. Se a gente tiver discernimento, entendimento e praticar, não tem como as coisas não mudar, tá? Compartilha, habilita o sininho, se inscreve no canal. Beijo no coração, até o próximo vídeo.